Davi, vem para cá, quero chamar aqui meu amigo, o pastor Davi Lago. Queria que você recebesse o pastor Davi com um aplauso ao Senhor. Davi tem estado acompanhando esse trabalho desde o começo. Pregou lá no hotel, quando a gente estava no hotel ainda. Davi é um irmão que Deus me deu. É uma bênção desfrutar da sua amizade, viu? Você me edifica muito. Mais uma vez o Senhor vai te usar de maneira poderosa, eu creio nisso. Deus te abençoe. Graças e paz, boa noite. Já quero te convidar para a gente abrindo a Bíblia em Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. Nós vamos ler do verso 12 em diante. Atos 26, do verso 12 em diante. Quem está feliz essa noite na casa do Senhor? Quem está feliz? Quem crê que esse ano de 2017 já está sendo e continuará sendo ainda mais abençoado aqui na IPAN, na sua família? Recebe essa palavra de Deus aí. Esse vai ser um ano de portas abertas. Deus vai abrir porta onde não tem porta na sua vida, em nome de Jesus. É um ano de portas abertas. É um ano onde nós vamos atravessar paredes com Jesus. Amém, queridos? Tem sido muito legal esses dias. Estamos aí numa maratona de ministrações. Como é bonito ver o que Deus está fazendo no Brasil. Estivemos aí em 5 estados nesses últimos dias, vendo milhares de jovens prostrados aos pés do Senhor Jesus. O Brasil, ele já está mudando. Deus não está levantando uma nova geração, Ele já levantou uma nova geração no Brasil. E você faz parte disso. Essa igreja faz parte disso. Sua casa faz parte disso. Amém, queridos? Queria que você aplaudisse o Senhor Jesus por esses mergulhados. Aplauda o Senhor Jesus por essa conferência, por esses dias. Eu fiquei tão emocionado hoje quando eu entrei aqui. Eu já tinha olhado antes, as cadeiras estavam para lá. Quando eu cheguei aqui, eu olhei essa formação, vi aqui as bandeiras. Fui lá com o pastor Emerson ver o novo espaço. Como é bom, né? Nós temos que celebrar. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero ler com vocês, queridos, esse texto sobre Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai contar a conversão dele. Como foi o dia que ele ouviu a voz de Jesus? A conversão de Paulo é tão importante que ela aparece 3 vezes no livro de Atos. E essa é uma das vezes. Paulo está diante de pessoas muito importantes. Ele estava preso, aguardando ser chamado transferido para Roma, onde chegaria a fase final do seu julgamento diante do imperador, do César, imperador romano. Ele estava então numa das províncias, sob custódia. O governante ali do Império Romano era um homem chamado Festo, e estava de passagem naquele lugar ali. Foram visitar o Festo Agripa, Herodes Agripa. Ele era descendente do Herodes o Grande, que mandou matar os meninos quando Jesus nasceu. Ele era parente de Herodes Antipas, que decapitou João Batista, crucificou Jesus. Então Herodes Agripa estava acompanhado da sua irmã Berenice, né? Quem disse Berenice? A Berenice. E a história diz, registros históricos, não nem na Bíblia, isso é conhecido na história, são figuras históricas, que eles tinham um caso incestuoso, era uma gente complicada. E quando Agripa passou por ali, Festo falou: você viu que Paulo está preso aqui? Puxa, Paulo está preso aqui. Eles conversaram e ele falou assim: puxa, eu queria ouvir esse homem. Então eles organizaram uma audiência. Todo mundo queria ouvir como é que foi a conversão de Paulo. Já pensou a sua conversão, a sua mudança de vida ser tão poderosa que as pessoas querem ouvir você contar? Já pensou você ter um encontro com Jesus tamanho que você conquista o direito de ser ouvido pelas pessoas? Você quer conquistar o direito de ser ouvido com Jesus?
Você quer ter uma experiência de peso com Jesus esse ano? Você quer? Eu quero ter uma experiência de peso com Jesus. Eu quero ter, nessa época onde todo mundo fica papagueando tantas palavras, falando, né? Era sobrecarga de informação. A gente acorda, tem trocentas mensagens no nosso telefone. Diz que um jovem hoje em dia, quando ele acorda, primeira coisa que ele faz, ele confere as curtidas do Instagram, o inbox do Instagram, o Facebook, as respostas do WhatsApp, o e-mail. Depois ele abre os olhos, levanta, escova os dentes. É um mundo, todo mundo falando. E aí muitas vezes as nossas palavras não têm valor, não têm significado, não têm peso. Paulo não. Paulo estava algemado, preso, mas Deus trouxe as pessoas para ouvi-lo. Tá vendo? Às vezes você fica olhando só para aquilo que você não tem, ao invés de você focar naquilo que você já tem com Jesus. Então todas essas pessoas estão diante de Paulo, e ele está contando então o testemunho dele. E agora nós vamos ler a parte final do testemunho aqui, que eu quero focar com vocês a partir do verso 12, ó, o ponto central. Atos 26, verso 12. Eu quero falar sobre marcas de uma vida convertida. Olha aqui. Numa destas viagens, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? E respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos, e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas alcançando socorro de Deus, até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, isto é, que Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a este povo e aos gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo, gritando: Paulo, você está louco, as muitas letras te fizeram delirar. Mas Paulo respondeu: não estou delirando, excelentíssimo Festo. Antes, digo palavras de verdade e de perfeito juízo. O rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas. Creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não passou em algum canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: pensa que em tão pouco tempo pode me persuadir, me convencer de ser cristão? E respondeu Paulo: peço a Deus que por pouco ou muito tempo, não somente você, mas todos que estão me ouvindo, tornem-se como eu, exceto por essas algemas. E dizendo isso, levantou-se o rei, o governador e Berenice e os que com eles estavam assentados. Retiraram-se dali e falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. Então Agripa disse a Festo: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Deus, nós te amamos. Pedimos agora, Pai, que a tua palavra, ela
possa mergulhar em nós e que nós possamos mergulhar na tua palavra. Que ela frutifique nas nossas vidas, que ela transborde das nossas vidas, das nossas famílias. Nós oramos pelos jovens em especial essa noite, ó Pai, pelos filhos, pelos netos, pelos sobrinhos, pela nova geração de todas as famílias aqui representadas. Oramos por aqueles, ó Deus, que poderiam estar aqui e não estão, onde estiverem agora, que o Teu Espírito Santo os alcance. Que a geração deste lugar seja bendita, que os jovens daqui floresçam como rebentos de oliveira ao redor da mesa, a mesa do Senhor, a mesa da família. Nós oramos em especial clamando a Deus, clamamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor prospere a juventude da IPAM, ó Deus, que daqui se levantem doutores, mestres, que aqui se levantem empreendedores, jovens que se destacarão no campo das ciências, das artes, da cultura, em todas as esferas da sociedade, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado. Como Paulo pregou diante de reis, de governantes, tanto para pequenos como aos grandes, levanta aqui uma geração que vai pregar a pequeno e grandes a mesma coisa: Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós oramos no nome dele e a igreja diz amém e amém. Paulo está contando a conversão dele. Paulo era um homem violento, agressivo. Ele era, como ele tinha dito ali antes, um fariseu. Mas ele era um homem extremamente capaz. Ele tinha uma herança judaica, ele era judeu. Ele tinha uma herança judaica. Ele era educado no farisaísmo, mas ao mesmo tempo grego. Ele tinha uma herança grega. Paulo de Tarso, ele fala em Atenas. Ele era uma pessoa habilitada a falar com filósofos. E ao mesmo tempo ele era cidadão romano. Ele apelou para César, por isso que ele está aguardando agora ser chamado para Roma. Paulo era o que nós chamamos hoje de um cidadão global, antes de existir a expressão cidadão global. Ele era uma pessoa extremamente capacitada, ele era uma pessoa extremamente culta, ele era uma pessoa com certeza formada em retórica, formada em oratória. Ele faz um gesto característico no início desse texto dos oradores habilitados. No primeiro verso, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. E esse homem, com toda essa bagagem, disse assim: eu considero tudo que eu tinha estrume. Olha que coisa, não é qualquer um. Ele fala, tudo isso é lixo, é cocô, refúgio, perto do poder do Jesus que eu conheci. Ele não ficou disposto, ele largou tudo por Jesus. Largou, ele converteu. Ele ouviu a voz de Jesus falar com ele. Quando você escuta a voz de Jesus, a tua vida muda. Você pode às vezes escutar um eco da voz de Jesus. Você pode às vezes ver uma luz brilhando. Paulo viu uma luz brilhando e parou. Mas tem pessoa que segue. Mas se você parar para essa luz que está brilhando, que está te chamando a atenção, igual Moisés. Quem lembra de Moisés na sarça ardente? Ele viu, peraí, o que é essa sarça? Está aí queimando, mas não queima. O que é isso? Está vendo? A curiosidade, a atenção é uma marca das pessoas que são líderes, das pessoas que fazem algo diferente. Moisés olhou, porque tem gente que não está nem aí. Ele olha assim, ó, tá aqui, olha uma sarça que queima e não se consome e segue a vida. Moisés, o que é isso? Ele foi lá perto. Quando ele chegou perto, o que aconteceu? Ele escutou o quê? Moisés, Moisés, tira a sua sandália, porque a terra que você está é terra santa. Mesma coisa Paulo. Paulo, ele olhou uma luz. Peraí, o que é isso? E ele começou a reparar, e de repente, Saulo, em língua hebraica. Deus fala na tua língua. Quando Jesus fala com você, você vai ter certeza. Quando Jesus fala, meu irmão, não tem dúvida. Esse que é o problema. Porque quando Jesus fala, é tão cristalino, é tão claro, que você fica indesculpável. Quando Jesus falar com você, você não vai ter dúvida nenhuma. Ele falou na língua materna, ele destaca isso. Ele falou na minha língua, na língua hebraica, minha língua mãe. Saulo, ele me chamou pelo nome. Quando Jesus fala com você, ele fala, é com você. Saulo, não tem dúvida, é com você, né?
Eu tenho uma filhinha, a Maria. Eu sou casado com a Natália e tenho uma filhinha, a Maria tem 4 aninhos. E a Maria é toda bonitinha, minha filha, e ela gosta muito de... A gente sempre lê uma historinha à noite, lê a Bíblia à noite. E ela gosta muito de ir para a livraria. E nós estávamos lá na livraria e ela pegando os livrinhos e falando sem parar, pegando: pai, eu quero esse, eu quero aquilo, eu quero Alice no País das Maravilhas, eu quero isso aqui, e o Frozen, não, isso aqui, e não sei o que, e olha a Elsa e a Ana, ai, briga na neve comigo. E aí tinha 2 mulherzinhas de olho puxado assim, olhando minha filha pra lá e pra cá, e elas acharam bonitinho assim, falando assim: você que é o pai dela, né? Nossa, mas ela gosta tanto de livros, né? Por que ela gosta tanto de livros assim? Aí tudo, meu irmão, é um púlpito para você falar de Jesus, tá vendo? Você tem que entender isso aí. Cada pessoa que você conhece é uma oportunidade de falar de Jesus, não é? Você nunca olhou para alguém que não fosse importante para Jesus. Aí eu já olhei os olhos puxados assim e falei: é o seguinte, é porque eu conto muitas histórias da Bíblia para minha filha toda noite. Aí sabe o que aconteceu? Olho puxado olhou para outro olho puxado e falou assim: Sabe, pastor? Meio que debochando. A outra, me deu uma raiva. Você já passou? Eu fico com uma raiva de não entender o que ela estava falando. Fico com vontade de, sabe, falar em japonês aquela hora lá. Jaspion! Nishimiojo, francês. Dá um sentimento de incapacidade, sabe? A pessoa falando ali e você e debochando. Dá uma raiva. Jesus não é assim. Jesus, quando ele falar com você, não vai ficar com raiva. Ele vai falar na sua língua. É o contrário, muda tudo, aí que tudo faz sentido. Quando Jesus fala, não é um negócio complicado. Religião complica, o evangelho de Jesus simplifica. A religião vai complicando, vai virando uma confusão. O que o pastor Emerson falou aqui agora. Gente, o principal, o essencial é a cruz, é Jesus, é isso, acabou. Aí vai se tornando uma confusão, vai virando uma confusão tão grande. Então Paulo falou assim: eu escutei a voz de Jesus. E se você escutou a voz de Jesus, a sua vida vai ter que carregar algumas marcas, amém, queridos? Então olha só, as marcas da conversão. Primeiro, conversão é seguir o seu caminho, porém transformado por Jesus. Isso é muito importante, sabe por quê? Tem pessoas que confundem conversão com inversão, né? Conversão não é inversão. Inversão é, você está andando para cá, aí é até a etimologia da palavra, invertere no latim. Vertere é virar. O contrário, inverter é virar o contrário, na direção oposta. Isso é 180 graus, isso é inversão. Existe divertere, que é de onde vem a palavra diversão, distração, que é olhar para o lado. Você está andando, aí você distrai, aí você olha para o lado e vai para o lado. Divertiu, distraiu. Tem subversão, que é de subverter. Sub é derrubar. Tem reverter, que é voltar para o início, voltar de onde, regressar. Agora, olha que interessante, de todas essas palavras, subversão, diversão, perversão, todas elas, perverter é atropelar. A única que envolve outra pessoa é a palavra conversão, porque conversão é virar com alguém, por alguém, para alguém. Conversão é estar com alguém, é ser transportado com alguém. Jesus, ele falou assim: Paulo, você Saulo, olha só, agora Saulo, fique de pé, tá vendo? Então, não é subversão, ele já caiu, agora ele converteu, agora ele levantou. Jesus quer levantar a tua vida. Jesus, onde ele passa, levanta e siga-me, levanta e siga-me. E para levantar para onde agora, Jesus? Ele continua indo para Damasco. Olha que interessante. Paulo continua indo para Damasco, por isso que ele vai dizer assim, ó. Ele fala assim: primeiramente, olha só, verso 20: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco. Olha que interessante isso, gente. É claro que nós vamos ter uma guinada na vida das trevas para a luz, foi o que Jesus falou, amém, queridos? É claro que nós vamos sair do poder de Satanás para o poder de Deus, mas na vida, isso muitas vezes as pessoas confundem e pensam que tudo que você fazia, não.
Muitas vezes você vai seguir na sua profissão, mas agora com objetivos santos para a glória de Deus. Por que eu estou falando isso? Eu vejo muitas vezes assim, o jovem, ele não conhece Jesus e tem metas. Eu vou ganhar o Oscar, vou ser um ator, vou estudar, ele estuda artes, tal. Aí ele vai no meio do caminho, ele converte. Aí ele fala: agora eu tenho que largar tudo, agora eu vou ficar aqui, só aqui. Isso acontece direto. O menino fala: eu vou ser um jornalista, eu vou ser um político, eu vou ser alguém. Aí ele vem e converte. Aí sabe o que ele faz? Não, agora isso é política, é coisa de Satanás. Imprensa, demônio puro. Arte, inferno. Vamos voltar para cá, vamos ficar aqui, vamos ficar todo mundo quieto aqui. E as pessoas pensam que isso é religiosidade. Conversão é quando você continua os objetivos da sua vida, que são condizentes com a palavra de Deus, porém, agora cheio do Espírito Santo de Deus, transformado por Jesus, com uma nova mentalidade. Paulo estava indo para Damasco para matar as pessoas. Paulo estava indo para Damasco assassinar as pessoas, mas aí ele conheceu Jesus. Ele está indo agora amar, perdoar e servir as pessoas, ministrar as pessoas, tirar as pessoas das trevas. Quando vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Jesus, quando você se converte, ele não vai anular a tua identidade. Ele que te fez assim. Ele vai elevar, melhorar, trabalhar na sua identidade. Vai sair o que não presta na sua identidade, e o que é bom que Deus te fez vai melhorar cada vez mais. Então, já pensou se nós começarmos a viver isso para valer? E o jovem que está indo, sabe o que vai acontecer? A igreja brasileira não vai ser só um monte de gente, porque hoje nós somos um monte de gente. De acordo com o Datafolha, 29% de evangélicos no Brasil, quase um terço do país, mas não tem transformação cultural, cívica, porque muitas vezes nós pegamos e viramos as costas e preferimos ficar no mosteiro. Está na hora de nós sermos convertidos de verdade. Está na hora de sair de Tarsis. Tarsis é tranquilo. Em Tarsis a gente dorme, em Tarsis a gente vai dormindo, enquanto a tempestade a gente vai dormindo. Está na hora da gente ir para Nínive, cheio do Espírito Santo de Deus. Está na hora da gente estar posicionado na sociedade. Por isso que no final, daqui a pouquinho nós vamos levantar um clamor para Deus levantar jovens, famílias estruturadas, mas com a luz de Jesus. Lá na Igreja Batista Getsemane, onde eu pastoreei os jovens por muitos anos, nós colocamos quase 30 jovens no curso de medicina da UFMG. Tinha uma menina lá na UFMG que o nome dela é Daniela Halley. Essa menina, ateísta, espalhou um cartaz assim na UFMG: eu odeio Jesus, você também? Junte-se a mim. E ela fundou a Aliança Secularista Universitária, um grupo que sentava para discutir o ateísmo no intervalo. E aí essa menina, um dia, por causa do nosso trabalho missionário, dos jovens da nossa igreja, jovens que estão lá na faculdade estudando, mas cheios do Espírito Santo de Deus, estudando ciência, desenvolvendo ideias, levaram para uma reunião, começaram a conversar para encurtar a história. A Daniela Halley se converteu, entregou a vida dela para Jesus. Ela ouviu a voz de Jesus. Hoje ela é missionária, já ficou no campo na Turquia, já ficou no campo no Oriente Médio. Hoje ela treina missionários. A menina que era líder do movimento ateísta na FMG, hoje a menina é cheia do Espírito Santo, levando as pessoas a Cristo. Agora, por quê? Aplauda o nome de Jesus. Por quê, querido? Porque tem pessoas lá na faculdade, lá em Damasco, precisa de gente cheia de Jesus. Então você está seguindo o seu caminho. Aqueles pescadores, Jesus não falou assim: ei, vocês aí, pescando aí, sigam-me, e eu farei de vocês carpinteiros de homens. Foi isso que Jesus falou? Não. Ei, vocês pescadores aí, vamos esquecer essa profissão aí, sigam-me, e eu farei vocês cobradores de impostos de homens. Foi isso que ele falou? Eles eram pescadores. Jesus não anulou isso, ele expandiu o talento que eles já tinham. Ele deu uma nova dimensão para aquilo que eles já eram.
Ele repaginou por completo, Ele ampliou. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele não quer anular, Ele não quer que você fique triste. Pelo contrário, Ele quer agora dar um significado eterno para aquilo que você está fazendo. Ele quer agora, então você quer ganhar aquele prêmio, você quer ganhar o prêmio Jabuti de literatura, tudo, mas agora não é mais um prêmio para motivos egoístas, infantis, não, pueris, não, agora você vai ganhar aquele prêmio para a glória de Deus. Brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E aí a sua vida agora se torna uma placa que sinaliza para Deus, uma luz que brilha, e quando a pessoa chega para ver essa luz, ela vai escutar a voz de Jesus chamando o nome dela. Tá vendo? Eu sempre conto assim, a primeira vez, quando eu estou num lugar, uma história. Quando o meu professor na faculdade, eu sou formado no curso de Direito, tenho mestrado em Filosofia do Direito pela PUC em Minas Gerais, e essa é uma área que nós temos dedicado uma série de esforços missionários, a universidade, etc. E teve um dia na sala de aula que o professor falou assim: todo crente é burro. Era um professor que provocava sempre provocava. Mas ele me pegou atravessado num dia lá. E todo crente é burro. Aí eu falei: hoje não chega. Aí eu olhei pro lado assim, eu tenho um amigo, né, que é ateu. Ele é meu amigo até hoje, é ateu até hoje também. É o Alfredo, meu brother. Alfredo é meu brother. Eu fiz o casamento do Alfredo. Ele é ateu, mas ele falou assim: não, faz o casamento, fica mais bonito, né? Eu fiz o casamento dele. Aí eu fiz. O Alfredo é uma figura. O Alfredo é juiz, pra você ter uma noção, é juiz ele. Hoje ele é juiz. Ele falou pra mim e falou assim: não, você é burro, chegue. Aí eu olhei pra ele assim: cala a boca, Alfredo. Aí eu fiquei olhando pro professor assim. Aí o professor falou assim: a aula acabou. Eu levantei: professor, a aula não acabou não. Como não acabou? Não acabou porque eu falei que não acabou. Só por causa disso. Porque, professor, o senhor falou que todo crente é burro? Foi isso que o senhor disse? Não foi isso que eu quis dizer. Foi isso sim, eu estava aqui, eu ouvi. Passei cotonete hoje de manhã, eu ouvi muito bem. Quer dizer então, professor, que Henri Dunant, o fundador da Cruz Vermelha e primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz, quer dizer que ele era ignorante? Quer dizer então, professor, que João Calvino, que fundou o sistema educacional público moderno, era um ignorante, um pastor em Genebra? Quer dizer então que Martin Luther King, que conquistou os direitos civis nos Estados Unidos, era outro ignorante? Quer dizer então, professor, que Fyodor Dostoiévski, o maior escritor soviético de todos os tempos, que disse que há no homem um vazio do tamanho de Deus, quer dizer que ele era ignorante? Quer dizer que William Herschel, que criou o raio infravermelho, que descobriu os satélites do planeta Urano, Netuno, era ignorante? Quer dizer então, professor, que Cristóvão Colombo, que chegou na América e que disse nos seus diários que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele era ignorante? Quer dizer que Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos, que não pronunciava o nome de Deus sem tirar o chapéu da cabeça, tamanha reverência que ele tinha por Deus, era outro ignorante? Quer dizer que Tolstói, que Dostoiévski, quer dizer que Faraday, quer dizer, professor, a sala estava assim, uau! Tinha uma freira com o terço assim, ó, uau! Falei: professor, escuta, não aplaude não aplaude, escuta primeiro. Professor, se o senhor não acredita em Deus, isso é um direito do senhor que deve ser profundamente respeitado, do mesmo jeito que o senhor deve respeitar profundamente aqueles que acreditam em Deus. Acabou a aula, agora pode sair. Aí acabou a aula. Ser convertido é continuar nos seus talentos, é expandir os seus talentos. Está na hora da igreja brasileira se posicionar, querido. Aleluia. Está na hora da igreja brasileira mostrar que veio, mostrar quem é o nosso Senhor Jesus. Querido, pare com essa coisa de enterrar talento. Plante os seus talentos para eles multiplicarem. Multiplica. Está na hora de você envolver uma comunidade vibrante como essa aqui em IPAM. Tantas coisas, tantas possibilidades. Tão bonito, tão maravilhoso. Quase você pega a unção assim, passa no pão, de tão gostoso que está. Quantos sentem isso aqui em nome de Jesus? De tanta unção, de tanta presença de Deus. Faça alguma coisa para a glória de Deus. Antes de Jesus, cheio de talento, era legal, falava, agora azedou. Toma limão, o limão faz careta quando entra dentro de você.
ficou chato. Antes de Jesus, alegre, fazer churrasco, legal. Aí agora que converteu, agora aqui para fazer churrascão mesmo. Ah não, agora tá chato. Mão de vaca, chato. Ficou tão chato que até os amigos imaginários abandonaram a pessoa. Pelo amor de Deus. É agora que se converteu, é agora que você vai para Damasco, mas não é para matar, é para viver, para ressuscitar as pessoas, para você fazer a diferença. Então ser convertido é seguir o seu caminho, porém agora cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de vida, vida em abundância. Quer receber essa palavra em nome de Jesus? Então abra sua mão, a primeira oração. Deus, de mãos abertas nós clamamos por isso na nossa vida, Pai. Queremos seguir o nosso caminho, queremos multiplicar os nossos talentos, ó Deus. Não queremos ser essas pessoas que retrocedem, não queremos ser essas pessoas ranzinzas, não queremos, não, Pai. Olha quem tinha sonhos e agora só reclama. Restaura os nossos sonhos, Deus, amplia a nossa visão, querido. Você é do tamanho da sua visão. Deus vai ampliar a sua visão esses dias aqui. É tempo de mergulhar na presença de Deus. Aplauda o nome de Jesus, Ele é digno, Ele é o Cordeiro, Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Alfa, Ômega, princípio, fim, Jesus de Nazaré, querido. Jesus de Nazaré. Número 2, então conversão é seguir o seu caminho, mas agora o que? Transformar. Segundo lugar, sabe o que é uma verdadeira conversão? A marca de uma verdadeira conversão é quando você não faz mais acepção de pessoas. A verdadeira pessoa convertida, olha o que Paulo fala aqui, é impressionante. Paulo era uma pessoa extremamente partidária. Ele era uma pessoa no judaísmo, que é um povo bem partidário. Eu moro em São Paulo, num bairro cheio de judeus. Eu moro lá no Higienópolis, cheio de judeu. Você anda, eles são assim, judeus. E eu gosto porque eu chamo Davi, aí eu me sinto meio judeu. Aí eu tava na padaria, tem uma padaria, olha o nome da padaria, Benjamin Abraão. Aí a minha esposa me chama, Davi, aí eu fiz que não escuta assim, para falar mais alto, né? Aí ela, Davi! Eu, oi? Todo mundo me olha, shalom, shalom. Eles são legais, eles têm o kippá, eles são tão legais. Paulo, ele não era só judeu, ele dentro do judaísmo, ele era o quê? Fariseu. A seita mais severa. Então Paulo era uma pessoa assim, criptografada. Ele era uma pessoa que não misturava. Ninguém tinha acesso, ele não era matar os outros. Só ele estava certo. E dentro do farisaísmo, ele foi educado pelo mais importante rabino do primeiro século, que era Gamaliel. Quer dizer, Paulo era o sumo do suprassumo, da quintessência do suprassumo. Aí agora, ele encontrou Jesus. E Jesus já começa assim, olha, eu vou te livrar desse povo e dos gentios a quem agora eu te envio. Paulo, agora você é do mundo. Paulo, agora não tem mais barreira. Não tem gentio, judeu. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos humanos. Todos somos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós precisamos de Jesus. Todos nós aqui pecamos e todos nós estamos na mesma situação, mas todos nós podemos alcançar graça através do sangue de Cristo Jesus. Então, queridos, olha o que Paulo vai dizer. Então ele fala, então eu fui para Damasco, para Jerusalém, e agora estou indo para todo mundo. Por isso que ele fala assim, eu prego a grandes e pequenos. O evangelho é para todos, é para os cultos, é para os ricos, é para os abastados, mas é para os simples, é para os despossuídos, é para as pessoas que não, iletradas. Pedro, ele era iletrado. Pedro era um pescador, ele era simples. O Sinédrio fala assim em Atos capítulo 4. Eles falam assim, olha lá, um homem iletrado, porém ele esteve com Jesus. Pedro, ele fala assim, no final da primeira carta, da segunda carta de Pedro, ele fala assim, que Paulo escrevia coisas difíceis de entender, gente, mas é de Deus. Ele fala, é de Deus. Nem Pedro achava difícil de entender, olha que engraçado, mas é de Deus. Por outro lado, alcança homens como Paulo, que eram tão cultos, mas tão cultos. Você viu o que Festo falou? Era tão dissonante a sabedoria de Paulo para o resto do auditório. Paulo, você estudou tanto que você ficou doido. O evangelho alcança o filósofo e alcança as pessoas simples. Porque é a verdade, e a verdade você não pode resistir.
Ninguém pode resistir à verdade. Então, olha que interessante. A conversão, ela vai mostrar que todos são iguais diante de Deus. E vai transformar a nossa mentalidade. Sabe, no céu não tem Flamengo, oh aleluia, mas também não tem Botafogo, mas também não tem Fluminense, mas não tem Vasco. Tem São Paulo, né? Lá tem, né? Mas não tem Corinthians, com certeza. Não tem essas coisas no céu. Lá todo mundo que está no céu foi lavado e remido no sangue de Jesus. Só que aqui na terra nós somos acostumados, né? Separar, especialmente esses dias que estamos vivendo, né? Lá em São Paulo tem a turma do muro cinza, a turma do muro colorido. Tudo é motivo, sabe? Qualquer coisa que você faz é um motivo para brigar com você. Eu não gosto de alface. Alface fóbico, tem que gostar de alface. Quem que você não gosta de alface? As pessoas estão assim. Qualquer coisa que você fala é o chilique. É a geração mimimi que é filha da geração nhenhenhen. Aí vai voltando esse povo. Chega lá no Egito, o povo reclamando. É um povo que reclama, é um povo que segrega, é um povo que separa. O Evangelho constrói pontes. O Evangelho derruba muros. O Evangelho é a mensagem da salvação para todos. Deus, olha só o que Jesus falou. Ele não disse assim: Deus amou Israel de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Paulo então teve essa mudança na mentalidade. Então você não é convertido se você ainda faz acepção de pessoas, se você é todo preconceituoso, todo problemático, todo chato. O Evangelho, você ainda não ouviu a voz de Jesus. Porque quando você escuta a voz de Jesus, você entende a condição de miséria que você está no pecado. O gênero humano caiu em Adão, mas Jesus é o segundo Adão. Em Adão todos nós caímos, mas em Jesus, como Paulo estava caído, rosto em terra, nós somos feitos da terra. Mas Jesus, ele morreu, foi sepultado, mas ele levantou dos mortos no terceiro dia. Ele é o último Adão, ele é o segundo Adão, ele é o nosso modelo de humanidade. Jesus é o verdadeiro humano. Então quando você se converte, você se torna verdadeiramente humano. Humano de acordo com a palavra de Deus. Jesus é o modelo do ser humano perfeito. Nós continuamos com a velha natureza, pecando e tal, mas nós vamos crucificar, nós vamos buscar o Espírito Santo para cada dia sermos mais parecidos com Jesus de Nazaré. Isso é conversão. Conversão é parecer com Jesus. Conversão, Jesus ele pontua as coisas ali, ele fala e tal, mas na hora de, ele era o único que podia jogar pedra. Ele não joga pedra, ele fala: vai, não peques mais. Ele direciona, ele fala, ele é o nosso Senhor. Quem quer seguir o exemplo de Jesus? Você pode abrir assim sua mão. Deus, nossa segunda oração. Nós queremos ser pessoas mais piedosas, ó Deus. Porque se nós nos tornarmos mais amorosos, perdoadores, a igreja recuperará a sua credibilidade. Jesus nos ensinou a dar a outra face, caminhar a milha extra. Jesus nos ensinou a renúncia do orgulho, de um espírito beligerante. Não que nós não podemos nos posicionar, não que nós não vamos ser frouxos, não, mas acima de tudo, tendo a total consciência que todos pecaram e todos precisam igualmente do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer muitas vezes preconceitos tão arraigados dentro do nosso coração. Às vezes nós crescemos numa casa assim. Temos visto, ó Deus, no mundo todo o aumento da xenofobia, o aumento novamente do racismo. Ó Deus, não permite isso acontecer com nenhum de nós. Nós queremos ser santos, inculpáveis, filhos de Deus, como estrelas que brilham numa geração corrompida e depravada. Ó Deus, nós te louvamos pelo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas, mas nós queremos mais, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a melhorar, a crescermos, ó Pai, na graça, no entendimento e também na nossa atitude com as pessoas. Não queremos ter olhos altivos, não queremos ter um espírito vaidoso, arrogante, cheio de empáfia. Não, nós queremos ser misericordiosos. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém. É tão sério isso, está na capa da revista Veja de hoje. Não sei quem viu, o Lázaro Ramos com a Thaís, o casal imbatível, alguma coisa assim. Fala da importância deles para o combate do racismo no Brasil.
Eu fui assistir a peça do Lázaro Ramos e da Thaís em São Paulo, no Topo do Mundo, onde ele está interpretando o pastor batista Martin Luther King, que conquistou os direitos civis. Que Deus levante pessoas assim nos dias de hoje, que vão dar, sabe, menos olho por olho, mais olho no olho, que possamos estar juntos, sabe? Existem assuntos que dizem respeito a todos nós, e a igreja na história, nesses momentos de crise, é quando ela se levanta com a face de Jesus, mostrar o rosto de Jesus, nosso rosto de servos. Nós somos servos. Nunca se esqueça disso. Sabe o que significa a palavra ministério? Significa o quê? Serviço, trabalho. Se você quer fazer o trabalho de um profeta, você não precisa de um cetro, mas de uma enxada. Nós estamos querendo muito ser servidos. Não, nós temos que servir. Jesus que nos ensinou. Nós estamos todos esperando as coisas na mão, esperando os outros resolver o problema. Não, Jesus falou assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, dar a sua vida em resgate de muitos. Ele lavou os pés e disse: eu deixei o exemplo. É para fazer isso, é para lavar os pés. Só que hoje está só querendo receber. Nós precisamos ser uma geração mais formiga, uma geração que vai em busca do alimento, em vez de ficar esperando na mão. Quem lembra daquele texto Provérbios? Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Ano passado, eu e o Dr. William Douglas lançamos um livro sobre esse tema, chama Formigas, da editora Mundo Cristão. Não sei se alguém viu esse livro. Ele ficou entre os 20 livros mais vendidos do Brasil no passado, para a glória do Senhor. 23 semanas na revista Veja, que Deus abriu um monte de porta, porque nós fizemos um estudo sobre isso, a importância dessa época, onde está todo mundo pedindo. O que a Bíblia diz? Que nós temos que buscar o alimento, ter iniciativa. E iniciativa não só para o trabalho, iniciativa para essas questões, as questões do nosso tempo. A igreja é luz, a igreja é sal, a igreja é perfume. Você é o embaixador de Cristo, querido. Amém? Você recebe essa palavra aí? Terceira marca da conversão. A conversão, terceira marca de uma conversão é nesse momento que Festo fala assim para Paulo: Paulo, você ficou louco. Não, verdadeira conversão é um salto para a luz, não um salto para as trevas. Crer em Jesus é uma fé inteligente. Crer em Jesus não é um delírio. Crer em Jesus, você não coloca o teu cérebro no freezer. Crer em Jesus não é um suicídio intelectual. Pelo contrário, suicídio intelectual é encher a cara de drogas. Aí é encher a cara de pinga. Jesus não nos ensinou a fugir dos problemas para as drogas e escapar. Jesus nos ensinou a encarar os desafios da vida na presença dele, cheio do Espírito Santo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Festo está falando: não, Paulo, você ficou doido, tanto que você estudou, você ficou de doido. Paulo falou: o que eu estou dizendo tem sentido. A fé cristã é o que vai trazer significado para a sua vida, significado para as suas ações. Quando você receber essa palavra, às vezes você é uma pessoa, obrigado querido, que muitas vezes tem questionamentos. Não tenha medo de fazer perguntas. Não tenha medo de fazer perguntas. Quem fica controlando demais as perguntas é porque tem medo de não conseguir responder. Mas não é que nós sabemos todas as respostas, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É uma fé que vai sim trazer significado à sua vida. É uma fé pertinente, que diz respeito não a coisa abstrata. A fé cristã não é uma teoria, ela é poder para uma nova vida. Ela é poder para uma nova vida. Queridos, eu penso que muitas vezes essa é um dos pontos mais importantes nos dias em que nós estamos vivendo, onde você vê tantas pessoas fazendo igual o Festo. Ao invés de conversar, estão gritando. Ao invés de ouvir até o final, ficam interrompendo. Paulo foi interrompido. A esta altura, Festo interrompeu o que Paulo estava falando. Quem quer ouvir mais em nome de Jesus? Uma pessoa é diferente. Ela vai ouvir. Ela vai ser uma pessoa que vai perguntar, ouvir. Eu acho tão bonito a primeira vez que aparece Jesus no Evangelho de Lucas, no Natal, né, no nascimento. E aí ele aparece no capítulo 2 em seguida,
com 12 anos de idade. Quem lembra desse texto? Tem muitos jovens aqui. Hoje nós temos uma conferência de jovens mergulhados. E na primeira vez que Jesus aparece, que é a única vez de Jesus adolescente citado na Bíblia, depois ele vai aparecer só com 30 anos lá na frente. Nessa única vez que Jesus aparece, o que ele está fazendo? Estudando, assentado, ouvindo, perguntando e respondendo. Olha que exemplo para nós. Quer dizer, Jesus, a primeira vez que ele aparece assentado, ouvindo. Depois ele vai aparecer em Lucas várias vezes assentado. No capítulo 4, ele está assentado na sinagoga ensinando. No capítulo 5, ele está sentado no barco de Pedro ensinando. E ele vai aparecer ensinando várias vezes. Mas a primeira vez, até Jesus, ele apareceu o quê? Ouvindo. A fé cristã, ela vai te levar a ouvir, a aprender, a buscar o conhecimento. Eu vou orar também no final aqui para Deus abrir portas nas universidades para os jovens, para Deus abrir portas. Sabe, eu tenho feito orações e para a glória de Deus, muitos testemunhos que os jovens me mandam, porque essa é uma área que Deus tem me abençoado muito. Essa é uma área que Deus tem escancarado muitas possibilidades na minha vida. Então eu tenho orado por onde eu aprendi que nós temos que reconhecer aquilo que Deus está colocando na nossa mão, e nós temos que compartilhar, nós temos que orar. Queridos, Deus tem aberto muitas portas na minha vida. Tem pessoas que tinham perdido a esperança de formar. E eu tenho vários testemunhos que eu estou recebendo de jovens que voltaram, ficaram animados, fizeram um supletivo, são professores universitários hoje para a glória de Deus. Porque às vezes você quer estudar, quem não quer estudar? Mas não teve o estímulo, não teve, sabe, cooperação. Muitas vezes tem pessoas ficaram bloqueadas para ler. Você até quer ler, mas você não consegue concentrar. Você acredita que Deus pode curar até isso na sua vida? Quem acredita que Deus ressuscita mortos aqui? Quem acredita que Deus pode curar câncer? Quem acredita? Quem acredita que Deus pode fazer milagres? Eu acredito em Deus, meu irmão. Se eu acredito em Deus, obviamente eu acredito que Ele está vivo, que Ele é real, que Ele pode intervir na nossa vida. E eu creio que Ele pode também mudar o nosso coração. Nós podemos orar aqui no final. E você que não lê, tá aí, você até quer. Eu creio que nós podemos orar aqui no final juntos. Claro, você vai esforçar e tal, mas Deus pode tocar o teu coração e você sair dessa porta aqui hoje transformado para ler a palavra, para ser uma pessoa que vai buscar o conhecimento, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Sabe, isso para a Bíblia, meus irmãos. Nunca, diante de Deus, nunca eu acordei um dia e a Bíblia veio voando para o meu colo. Emerson, de verdade, nunca, diante de Deus. Bíblia, nunca aconteceu isso. E as letras começaram a pular assim, Atos dos Apóstolos. Nunca aconteceu isso. Sério, gente. Eu tive que aprender a separar tempo para ler. Meu pai me ensinou isso de menino. Ele falou assim: filho, olha o que Jesus falava. Aí ele me mostrou Jesus. Jesus falava assim: vocês não leram as Escrituras? Quem tem que ler a Bíblia é a gente, não é Jesus, gente. Vocês não leram as Escrituras? Aqui, olha o tamanho da Bíblia. Olha quantas coisas nós temos aqui na palavra de Deus. A Bíblia é mais do que o Salmo 23, é mais do que João 3,16. Olha aqui, temos que ler os Salmos, temos que ler os Provérbios, temos que ler as genealogias. Você tem que se apaixonar pela palavra. Entre na Bíblia, deixa a Bíblia entrar dentro de você. Você vai ver como que a sua vida muda. Então você não pode ter medo nunca das letras da palavra de Deus. Elas vão te curar, elas vão ser um bálsamo na sua vida. E digo mais, você vai guardando a palavra de Deus no seu coração, você se torna um abençoador. Você vê alguém passando uma luta, uma dificuldade, você vai ter um texto da palavra para compartilhar. Já viu a pessoa sem Bíblia querendo aconselhar? O que poderia dizer? Até quer ajudar, mas não tem oca. Deu tempo ao tempo. Já viu? Não dá vontade de rir, gente. Pessoa querendo se matar. Quando um não quer, dois não brigam. Pessoa se matou, tá vendo? Eu tô falando sério. Uma pessoa que tem informações espirituais da palavra de Deus, ela começa a se tornar diferenciada. Deus começa a abrir as portas e essa pessoa começa a fazer uma oração. Ela tem o conhecimento do céu. É mais do que conhecimento filosófico, é mais do que achismo, é mais do que palpite. É a palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.
as minhas palavras não passarão. Nós temos que ser esse povo apaixonado. Eu carrego sempre comigo aqui, ó, essa folhinha, ó, do Novo Testamento em norte-coreano. Olha que legal. Olha o tamanhozinho. Tem 25 versos norte-coreano. 25 versos. Eu recebi isso aqui de um missionário. É pequenininho. São 50 versos, 25 de cada lado. Sabe por que é uma folha assim? Porque se eles forem pegos, a palavra é proibida lá na Coreia do Norte. Eles têm medo da Bíblia. Porque se você conhecer a verdade vos libertará. Tem gente que critica a Bíblia, nunca leu a palavra de Deus. E o medo de converter. Oh, aleluia. Então eles distribuem, o missionário me entregou isso aqui. Eles distribuem assim. E aí até que eles memorizam. Aí eles trocam com outra pessoa. Se forem pegos, eles engolem, comem o papel para não serem assassinados. Sabe? E aí eu carrego isso aqui para eu nunca esquecer do que muitas pessoas arriscam a vida para ler 50 versos da Bíblia. E nós temos muitas vezes as Bíblias inteiras, empoeiradas. Então uma vida convertida é uma vida que não vai ter medo das letras da palavra de Deus. Pelo contrário, é uma vida que vai mergulhar na palavra de Deus. Paulo falou assim para Timóteo: você conhece as sagradas letras desde a infância. Quem quer ter um compromisso maior então com a palavra de Deus? Amém, queridos? Temos que ter compromisso com a palavra de Deus. Abra suas mãos. Nossa terceira oração. Deus, nós te amamos, nós te louvamos, Senhor. Queremos crescer, queremos ser pessoas convertidas. Pessoas, ó Deus, que vão crescer na graça e no conhecimento. Sabemos que o Evangelho não é um delírio. Delírio é enfiar a cara nas drogas para fugir dos problemas. O Senhor nos chama para uma vida na luz, de lucidez, de sensatez. Levanta aqui, Deus, casais sensatos em nome de Jesus, famílias sensatas, sábias, maridos sábios, esposas sábias, filhos sábios. Nós oramos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus, querido. Aplauda o Senhor Jesus. Em quarto e último lugar, olha comigo o verso 28. Agripa ouviu Paulo falar e disse assim: você acha que em pouco tempo eu vou me converter e ser um cristão? Sabe o que significa o nome Paulo? Pequeno. Era Saulo, que é o mesmo nome Saul, né? Saul, do rei Saul. E aí vira Paulo, pequeno. E cristão, o que significa cristão? Pequeno Cristo. Então, festa, isso é demais para mim. A Agripa foi o contrário. Isso aí é de menos, isso é pouca coisa. Você acha que em pouco tempo vai me convencer a ser um pequeno Cristo? Isso aí não é nada que você está falando. Então tem aquelas pessoas que falam, isso é demais. E tem aquele que desmerece, né? Isso aí não é nada. Olha a resposta de Paulo. Ele fala assim: você acha que você vai me convencer em pouco tempo, Paulo? Acho, estou pedindo a Deus. Em pouco ou muito tempo, não só você, mas todo mundo que está me ouvindo. Porém, sem essas algemas. Eu quero que todos sejam como eu. Quarto lugar, sabe o que é você ser uma pessoa convertida? É quando do fundo da tua alma você de verdade diz assim: eu queria que todas as pessoas fossem como eu. Quer dizer, não significa que você está livre, porque Paulo estava algemado. Ele era preso. Ele estava cheio de limitações graves. Ele era um prisioneiro falando com reis. E ele tem coragem de virar na frente dessas pessoas e falar assim: olha, Agripa, é isso mesmo. Eu queria que não só você, mas todos que me ouvem aqui nesse auditório, e todos nós que estamos ouvindo essas palavras hoje aqui no atravessar dos séculos, essas palavras estão eternizadas nas Sagradas Escrituras. Palavra eterna de Deus. Todos sejam como eu, porém sem essas algemas. Todos nós temos algemas. Todos nós temos limitações. Todos nós temos muitas limitações. Mas isso não significa que você vai perder a sua convicção que Jesus é o Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que confunde. Tem gente que fala assim: eu vou falar de Jesus quando eu estiver livre, quando eu tiver dinheiro, quando o meu casamento estiver perfeito, quando estiver tudo bem. Nunca vai chegar esse dia que vai estar tudo bem, só na glória. Aí você já vai estar morto, aí não precisa pregar mais também.
A hora de pregar é agora. A hora de testemunhar é hoje. E quem converteu não consegue não testemunhar. Apesar das lutas, apesar das incertezas, a conversão não anula os desafios da vida. A conversão não anula as algemas que vão te prender. As algemas espirituais já caíram em nome de Jesus. Mas as limitações materiais da terra fazem parte agora da formação do nosso caráter cristão. Por isso que Jesus falou assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, não, mas que os livre do maligno. Porque é nesse mundo que nós vamos testemunhar o nome de Jesus. Nós precisamos de fé agora. Nós precisamos de esperança agora. E nós precisamos de amor agora. Só que a fé e a esperança vão cumprir o seu papel na manifestação do nosso Senhor, na volta do nosso Senhor. O amor, ele é eterno, ele continua. Por isso que o maior é o amor. Mas a hora de fé e esperança é nesse momento. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? E sabe o que é o bonito? Que a Agripa rejeitou. Preste bem atenção. Paulo transformou a rejeição de Agripa num convite aberto. Que a sua vida seja um convite aberto para as pessoas conhecerem Jesus. Que a sua vida seja um convite aberto. Paulo, ele fala assim, ele não fica gritando, brigando. Ah, você acha que em pouco tempo você vai me convencer? Ah, então não quero saber de você, Agripa. Acho, não sou você, como todos, porém sem essas algemas. Sabe o que é uma pessoa convertida? É alguém que quer, que deseja, quando você deseja que todos sejam como você e melhores do que você, se possível. Paulo está dizendo isso. Eu quero que vocês sejam pelo menos como eu sou, porém, se possível, sem essas algemas. Preste atenção, essa é a ordem. Primeiro, Jesus. Depois, vamos quebrar os grilhões das algemas. Porque se for só quebrar as algemas, aí vira partido político. Aí não precisa de Jesus. E a igreja não é uma ONG. A igreja não é um partido político. A igreja não é uma faculdade. A igreja não é um centro cultural. Ela pode e deve influenciar em todas essas áreas. Mas o que diferencia a igreja? Repito o que o pastor Everson disse: é a cruz do nosso Senhor Jesus. O que diferencia a nossa reunião aqui de todas as demais do mundo é que aqui nós estamos reunidos é no nome de Jesus. É no nome dele que os demônios são expulsos. É no nome de Jesus, em nome de Jesus sai. É no nome dele que nós nos reunimos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. É no nome dele que nós oramos, em nome de Jesus, amém. É no nome dele que nós somos salvos. Não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual nós podemos ser salvos. E diante do nome dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor. O nome dele é Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Emanuel, Deus conosco. Só que hoje é a época do leite sem lactose, café descafeinado, daqui a pouco vai ter o pão desponzado. Mas nunca, querido, nunca, querido, nunca, querido, nunca vai existir cristianismo sem Cristo, salvação sem a cruz de Jesus, céu sem a presença do Cordeiro que foi morto e é digno pelos séculos dos séculos. Aplauda mais forte o nome de Jesus. Aplauda, diga frases de adoração ao nosso Senhor. Uma pessoa convertida é uma pessoa que adora Jesus. Aplauda mais forte, não interessa a sua algema. Você pode cantar, você pode louvar, você pode cantar, não interessa a algema. O que interessa é que ele é digno. O que interessa é que Jesus é digno. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ergue as suas mãos, adore o Senhor. Ergue as suas mãos, assentado mesmo, adore o Senhor. E se quer ser convertido, é adorar o Senhor Jesus. E se quer ser convertido, cante comigo: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Mais uma vez, cante a Ele a glória, cante.
as suas mãos assim no seu colo, feche os seus olhos, escute o que eu vou dizer, a última coisa que eu vou dizer, escute isso, escute essas palavras. Quero encerrar dizendo isso. Olha que bonito. Na Bíblia, toda vez que aparece assim 2 vezes o nome da pessoa, Saulo, Saulo, isso sempre envolve 2 coisas pelo menos. Número 1, Deus chamando. Deus está te chamando pelo nome, amém? Mas também tem um tom de lamento. Tem uma nota de lamento quando aparecem esses nomes assim. Por exemplo, Marta, Marta. Jesus fala com ela, Marta, Marta, né? Escolha a melhor parte, Marta. Samuel, Samuel. Ele não entendia que era Deus que estava chamando ele. Aí Samuel voltou, Samuel, Samuel. Moisés, Moisés. É assim que Jesus falou na cruz. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento na cruz do Calvário, Jesus está ali, queridos. Tudo é por causa de Jesus. Ele estava lá na cruz, foi açoitado, estava lá humilhado, exposto por nós, mas para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele levantou dos mortos, Ele brilha, Ele é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça. E Jesus está lá na cruz dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está lá dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Coloca o teu nome aí, Davi, Davi, por que me persegues? Emerson, Emerson, por que me persegues? Isaac, Isaac, por que me persegues? Fernanda, Fernanda. Coloca o teu nome nessa frase. É Jesus falando com você, querido. Vamos orar. Deus, eu te louvo por essa noite. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz, Jesus. A tua voz que nos transforma. A tua voz que vai, por um lado, nos encher de temor. Porque quando nós ouvimos a tua voz, todos na palavra que ouviram a tua voz, Senhor, mudaram de postura. E muitas vezes nós dizemos que ouvimos a tua voz, mas continuamos do mesmo jeito. E por outro lado, além do temor, a alegria. No segundo momento vem a alegria, Deus falou comigo. No primeiro momento Paulo ficou prostrado. No segundo momento ele se levantou e continuou a sua jornada, porém agora transformado. Seus olhos ficaram escuros, mas depois as escamas das mentiras caíram. As escamas das serpentes cairão dos nossos olhos. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Bendito é o teu nome, Senhor. Queremos te cantar glória, queremos exaltar o teu nome. Abençoe, ó Deus, cada lar aqui representado. Fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer 2 orações pela sua família. Portas abertas nos estudos e por salvação na sua casa. Erga suas mãos. Minha primeira oração, Deus, eu oro por portas abertas nos estudos, dos jovens, de todos. Olha, Deus, quem não consegue se concentrar para ler a tua palavra, Deus, como nós conversamos aqui mais cedo, ó Deus, toca nos nossos olhos, Jesus. Olha quem tem tanto desejo de ler a Bíblia, mas não consegue. Olha quem está com tantos meses atrasado e não lê a Bíblia. Deus, coloca essa fome, essa sede das tuas palavras na nossa vida essa noite, para que possamos sair daqui. Nós lemos tantas coisas na internet, no telefone, no WhatsApp, assistimos, ó Deus, e nós largamos muitas vezes a Bíblia. Nós queremos as letras santas nos nossos olhos. Eu oro, Deus, por portas abertas. Em segundo lugar, eu oro por salvação. Salve, ó Deus, as nossas vidas. Enche-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo. Oramos, ó Deus, por salvação de jovens, de vidas, ó Deus. Pessoas que precisam se converter, pessoas que já estão vendo a luz brilhando, vendo a luz brilhando, vendo a luz brilhando, mas sempre que a luz começa a brilhar, eles interrompem como Festo e saem, ou desmerecem como Agripa. Que hoje seja diferente, ó Deus. Nós queremos ouvir a tua voz. É melhor, ó Deus, ouvir, ó Deus, a tua voz,
que diz a verdade. Pode às vezes doer, mas é a verdade que salva. Do que mentiras que nos destrói, do que ouvir paparicos, do que ouvir adulações que nos desviam. Deus fala aos nossos corações, salva-nos, ó Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Nós queremos te exaltar. Para encerrar, ergue as suas mãos e cante mais uma vez: a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluia. Para sempre, amém. Cante mais uma vez para terminarmos. A Ele a glória. A Ele a glória. Pai, nós te adoramos nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque estamos saindo daqui melhor do que entramos. Obrigado porque estamos saindo daqui cheio de esperança, de ousadia, de garra, de ânimo. A tua palavra é o nosso alimento. A tua voz nos encoraja. O Senhor nunca vem para nos desanimar, Senhor. O Senhor sempre vem para nos encorajar. Deus, que aqueles que estavam pensando em desistir da sua carreira, da sua profissão, que eles possam ser cheios de ânimo hoje, mas para ir com a intenção correta, com o objetivo correto, com o coração reto diante do Senhor. Deus está mudando algumas intenções de corações aqui hoje. De repente você estava assim pensando: vou terminar o meu curso, minha faculdade, para eu ganhar muito dinheiro, ficar famoso e rico. Essa era a tua intenção. Deus está falando: você vai chegar no seu curso, você vai se formar, para que o meu nome seja glorificado, para que o evangelho cresça. Você falava: vou ser um empresário para ser bem sucedido, dar estabilidade para minha família. Essa era a tua intenção. Aí Deus chega e fala: você vai ser bem sucedido para que meu nome seja glorificado. Algumas intenções no coração Deus está mudando. Como o pastor Davi disse, você vai na direção que você estava indo, mas agora com o coração reto, agora com o coração certo. Agora, o tempo todo que eu estava aqui, quando você pregava, Davi, gente, já vai terminar, eu estava sentindo um desejo de orar pelos universitários. Eu queria chamar os universitários aqui à frente. Só quem está na universidade. Eu senti esse desejo. Os universitários. Eu vou te chamar aqui você, Davi, para orar, porque você tem se levantado. Gente, conviver na faculdade é um desafio, né, Marcele? A universidade é um terreno difícil. É difícil. O tempo todo são tentações, são provocações. Mas Deus colocou você ali, e você pode ser forte. Vou pedir para o pastor Davi estar orando pela sua vida agora. Estenda as mãos para esses queridos aqui. Há um ano atrás eu preguei na formatura da Faculdade de Direito da USP, no Largo do São Francisco. 10 minutos. Olha para mim, vocês universitários. Estava diante da faculdade mais importante da história do Brasil, dezenas de presidentes da República, e eu li o Salmo 23 na frente de 1.200 pessoas. Falei: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mais do que andar na justiça, essa justiça é com o amor de Deus. Que você vá para a faculdade com o amor de Deus. Repita, os universitários, repita comigo essa frase: se ganharmos as universidades hoje, ganharemos o mundo amanhã. É uma frase do missionário Bill Bright. Se ganharmos as universidades hoje, ganharemos o mundo amanhã. Harvard foi um pastor, John Harvard. Oxford era um seminário. As maiores universidades do mundo
Oral Roberts, são universidades fundadas por pessoas cheias de Deus. Na entrada de Harvard tem uma inscrição assim: esta universidade existe para a glória de Deus e para formar pastores quando os pastores de hoje repousarem no pó. É isso que Deus vai fazer com você. Vai levantar novos John Harvards no Brasil. Vai levantar novas pessoas. Deus, nós te louvamos por esses jovens que estão na universidade. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que tem muitos aqui que têm conflitos, quando muitas vezes são bombardeados, não só com ideias diferentes, ideias esquisitas, malignas, como Paulo chama de vãs filosofias, sofismas, mas no dia a dia é tudo tão fácil, o acesso às coisas é tão fácil, a pressão das amizades é tão violenta, porque é um lugar tão estratégico, é o centro do jogo, é a universidade na sociedade. Por isso agora, como igreja do Senhor, nós oramos os enviando como missionários ali para as universidades, que eles entendam que eles estão ali não apenas por causa de um diploma, mas que esse diploma é para a glória de Deus. Abençoe esses queridos, ó Deus. Veja aqui algumas pessoas com lágrimas nos olhos, que o Senhor venha de encontro, ó Deus, aos anseios que eles têm, às dificuldades que eles têm. Eu quero orar também, ó Deus, por aqueles que têm o desejo de estudar, aqueles que estão preocupados com mensalidades. Ajuda cada um de nós, ó Deus, com provisão, ó Deus. Ajuda com quem está preocupado por causa que vai a matrícula, ó Deus. Levanta pessoas, abre portas de emprego, ajuda esses jovens. Nós pedimos, nós clamamos pelos nossos irmãos, que eles sejam enviados como luz, como cartas vivas do teu amor naquele local. Mais do que tolerar ideias, que eles possam, como Jesus, tolerar pessoas, amar as pessoas e manifestarem ali a tua glória. Nós oramos os abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe você.